Pode sentar a igreja, as crianças podem seguir, o pastor José vai orar com vocês lá, e os adolescentes vão ter a salinha? Então, os adolescentes também indo para a salinha. Amém, amados? Vamos começar? Podemos já, né? Em primeiro lugar, quero fazer uma pergunta para a igreja. Onde é que está o Estica, Augusto? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, amado. Como teria sido se aquela garrafa tivesse flutuado no ar? Pensou isso também? Como que teria sido? Qual que seria a nossa reação? Iríamos todo mundo ajoelhar em frente à garrafa? Iríamos achar que o Augusto tem autoridade para flutuar as coisas? Iríamos achar que é o poder de Deus? Ou sairíamos com a convicção que Deus ainda faz milagres? Às vezes nós olhamos muito os efeitos especiais do milagre e nós esquecemos de olhar que a finalidade do milagre é um quebrantamento e é trazer eu e você para mais perto de Deus. Deus não é um fazedor de milagres, mas Ele faz, porque Ele quer quebrantar os nossos corações. Hoje é a última carta de Paulo, escrita da prisão, nós encerramos aquela série. Domingo que vem nós vamos começar uma série nos profetas menores, começaremos no livro de Oséias. Então você pode, durante a semana, ler o livro de Oséias. O livro de Oséias nós vamos ter que trabalhar com algumas palavras no hebraico, mas trazendo, contextualizando para nós. Hoje é um livro muito rico. Tá? Mas sobre Filemão. Filemão é uma carta também pouco lida, que parece que o cara só está dando recomendações. Mas há muitas lições para tirar dessa carta, no seu único capítulo, tá bom? Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, para nós lermos o versículo 20. Tá? Podemos ler juntos? Sim, irmão, eu... Amém. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Primeira pergunta, talvez você pode fazer, o que Paulo tinha que escrever esse termo, entranhas? Mas no grego, essa palavra, ela tem a ver com que o pensamento grego e o pensamento judaico havia uma grande diferença. Na cultura grega helenista, eles achavam que o centro da vida era aqui, na barriga. Tá? E aqui eles deram o nome de, não se assuste, espaguete. Por isso que quando Colombo descobre o macarrão, ele leva massa, ele chamou aquilo lá de espaguete. Tá? O que é espaguete no grego? É as emoções. Para a cultura grega, as emoções estavam aqui. Para a cultura judaica, as emoções estavam aqui. Tanto é que quando nós estávamos lá na sinagoga, o rabino brincava, põe a mão no teu coração. O Anja, pum. Aí todo judeu botava a mão aqui. Aí que nós vamos entender que para eles o coração é aquela coisa da razão, do pensamento, e é o que controla as emoções. Por que eu estou falando isso? Porque se nós lemos a carta de Filemão como uma simples carta de um desabafo, de um cara dando instrução para Filemão sobre Onésimo, é uma carta não comum. Agora, se você pegar o contexto da carta, essa carta foi levada por Epáfras junto com a carta de Colossos, ou para a igreja de Colossenses, nós conhecemos como o livro de Colossenses. Né? Nós temos que ter o background de Colossenses, que já foi pregado aqui, mas eu tenho que recuperar dois pensamentos da cultura grega, tá, que falavam sobre o hedonismo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? O diabo não renovou, o diabo só mudou o nome das cosmosvisões que ele ataca a humanidade. Então, lá atrás tinha a questão do hedonismo, falou o seguinte, você tem que viver o aqui e agora, o prazer imediato, não importe muito as consequências. Mas tinha também uma outra questão que era muito forte, que é o gnosticismo. Esse sim deu muito trabalho para a igreja, que é aquela coisa assim de Deus é bom, Deus está em tudo, Deus aceita tudo, Deus é Pai, tá? Deus é misericordioso. Esse pensamento gerou, na década de 80 e de 90, para quem não sabe, eu dou aula de história da igreja desde 1988. Tá? Então, nessa época de 80 e 90, principalmente, veio dos Estados Unidos, que lá começou um pouquinho antes, tá? Mas chega uma mentalidade da graça barata, que é o nome que foi dado. Aquela coisa assim, Deus perdoa,
Deus é misericordioso. Tá? Veja só, quando você vai para a palavra de Deus, uma das coisas que eu vou falar aqui também, que a falha da igreja contemporânea está em fugir da centralidade da palavra. Porque se nós tivermos a centralidade da palavra, muitas coisas que são necessárias, não é pecado, eu vou falar algumas delas, mas não haveria necessidade, porque o que Paulo está falando é da transformação. Por isso que ele escreve para Filemão, dizendo, você tem que entender o que aconteceu com Onésimo. Onésimo, ele pode continuar sendo teu escravo, mas agora ele está numa outra dimensão, vamos colocar assim. E você precisa entender isso. Ok? Então, vamos avançando aqui. O cristianismo, meu amado, preste atenção, isso aqui nós vamos fazer um checklist nas outras cartas, porque é como se Paulo escrevesse essa pensando principalmente em Colossenses e na carta de Efésios, né? de Filipenses. O cristianismo não é apenas um sistema de doutrina, sobretudo o relacionamento com Deus e com o próximo. Talvez nessa carta aqui, Paulo estende um pouco mais, que ele falou no livro de Efésios, que ele falou em Filipenses, tá? Ele vai falar em Gálatas, nós não falamos sobre Gálatas, tá ok? Mas ele vai falar sobre essa questão que eu e você não vivemos e não podemos viver isolados. É por isso que eu tenho batido quase todos os domingos numa tecla. Tá? O desagrejado é uma artimanha moderna do Satanás. Tá? Porque como que ele faz? Eu estou chateado com a igreja. Eu também já me chateei muitas vezes com a igreja. Eu decepcionei com pessoas. Eu também me decepcionei com pessoas. Tá? Pensa quando você peca, se Jesus também não decepciona com você. Apesar dele já saber que você iria pecar. Tá? Mas nós vemos agora uma atmosfera de justificação. As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem estar erradas. Então, com isso, nós criamos duas classes de pessoas. Um que são os desagrejados assumidos, que eles ficam em casa, eles assistem culto pelo YouTube, eles fazem as oraçõezinhas, eles oram 3 vezes por dia, né? De manhã, Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus. Na hora do almoço, Senhor, queima toda a caloria em nome de Jesus. E à noite, Senhor, que num capeta venha pegar o meu pé em nome de Jesus. Né? Mais ou menos assim, tá? Mas está uma outra classe que não sei se é pior. Eu Silas, estou chamando, os meus alunos falam assim, você bota nome em tudo. Eu estou chamando dos beduínos da fé. Eles ficam transitando nas igrejas. E não é transitando, eles vão depois pula. Quando há um confronto, eles, não, essa igreja aqui não é de Deus. Meu amado, toda igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, ela é de Deus. Ela tem defeitos? Pode ter. É o que nós tentamos. Eu sempre brinco, Monte Hebron não salva ninguém, mas ajuda a ir para o céu. Através do ensino da palavra. E nós precisamos entender isso aqui. Então, Paulo está falando o que é o cristianismo. Acima de tudo, o relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar isso. As relações humanas só são possíveis quando se exercita a graça e prática do perdão. Paulo vai trabalhar isso nessa carta. Paulo vai falar isso em outras cartas. Sobre o perdão, sobre aquilo que Jesus também trabalhou muito. Uma das coisas que nós temos esquecido é que o cristianismo, e talvez é por isso que Filemão talvez seja pouco pregado, tá? É que o cristianismo tem tudo a ver com perdão. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu sei o que eu e você fizemos para Jesus, ou com Jesus. Talvez se você pegar essa questão, uma vez em sala de aula estava uma discussão, eu falei assim, o problema da igreja é que ela é assim, quando a pessoa comete pecado, ela quer misericórdia. Mas quando é o outro que comete pecado, ela quer justiça. Essa foi uma discussão lá em Curitiba, estava eu, o Farley, o Anderson Silva, o homem tatuadinho, né? E nós estávamos numa discussão, e eu falei assim, o problema da igreja é isso, é o judicialismo. Agora nós vamos julgar todo mundo. Esses dias ele falou assim, eu sou o cara, desculpa, tá? Mas eu sou o cara que botou tantos pastores na cadeia. A que ponto a igreja vai chegar? E eu gosto muito desses dois elementos, Farley e o Anderson Silva, tá bom? Principalmente o Farley, que é de casa. Mas quando você olha para isso, você fica pensando, mas espera aí, será que esse é o papel da igreja, de ser o xerife do mundo? Ou o papel da igreja é mostrar o amor? Quando eu vejo a Monte Hebron sendo reconhecida, tá? Várias vezes tem reuniões aqui, e quando eu já falei isso no domingo passado, mas quando eu sou apresentado lá no posto de saúde, ou quando os médicos fazem reunião aqui, o que eles falam, essa igreja é diferente, essa igreja tem uma coisa que chama-se a verdadeira igreja. Eu escutei isso várias vezes.
Agora, não é porque é o pastor Silas, não é porque somos nós. O pastor Silas não faz a igreja sozinho. Quando eu vejo vocês trazendo as cestas básicas, hoje trouxeram mais bermuda, porque o estoque de bermuda acabou, viu, gente? Se você é alto, bermuda e camiseta. Mas quando eu vejo isso, eu vejo o mover das águas da misericórdia de Deus. Então, isso é igreja. Isso é igreja. Lá em Curitiba, nós, sabe como que é? Porque essa coisa que eu faço aqui vem de lá. O culto começava às 9h30, lá no Prado, na Igreja Batista. Eram 17 pessoas que vinham tomar banho, andarilhos, tá? Tomavam banho, sabe que horas? Às 8 horas da manhã, para poder assistir o culto. Principalmente o primeiro domingo, que tinha café também. Então, isso é igreja. Alguns se converteram, alguns tiveram mudança de vida, tiveram posicionamento, sim. Mas eu não vou dar um sopão numa praça, ó, fica sentado aí, vai escutar o evangelho para depois tomar o sopão. Eu acho isso um cúmulo. Cristianismo é relacionamento com Deus e com o próximo. Cristianismo é estender as mãos. E se você quer ser uma pessoa rica financeira, aprenda a ser mantenedor. Porque um dos segredos é que Deus quer te trazer riqueza para você abençoar. Então, isso nós precisamos começar a entender. Então, uma vez que todos nós somos pecadores, em algum momento vamos ferir um ou outro, intencionalmente ou não. O que a Bíblia sempre fala, que nós vamos ferir. Nós vamos ferir pessoas e nós seremos feridos. Então, para que você entenda, pastor, mas onde o senhor quer chegar? Você precisa entender o que aconteceu. A probabilidade, todos os comentaristas que eu li, o José vai pregar hoje à noite também em Filemão, carta difícil de preparar sermão, né, José? Muito, né? Tá. Fala o seguinte, meu amado, que Onésimo provavelmente roubou Filemão e fugiu. Então, imagina aquele dono de escravo naquela cultura, que o escravo era quase um objeto, né? Era uma propriedade. Esse cara me traiu, esse cara me roubou. Aí, só que Filemão tinha sido evangelizado, discipulado por Paulo. Aí Paulo fala assim, cara, espera aí, agora nós vamos ver, eu estou colocando com as minhas palavras, agora nós vamos ver o que está dentro de você. Às vezes, meu amado, Deus coloca situações que nos ferem, pessoas que nos ferem. Parente, às vezes, é serpente, você sabia disso? Irmãos, às vezes, misericórdia. Para nós sabermos até que ponto o nosso coração está pronto para perdoar. Porque quando Jesus vai dizer, olha, a oração que eu ensino para vocês é, assim como eu tenho perdoado a eles, o Senhor me perdoa. Olha que jogo, que sentença de morte que você fala. John Stott escreve que isso é uma oração suicida. Porque você está dizendo, do mesmo jeito que eu tenho perdoado essas pessoas, o Senhor me perdoa. Então, o que Paulo começa a tratar no coração de Filemão, Filemão, se você realmente entendeu o que é o cristianismo, eu estou mandando ele de volta para você. E nós vamos ver um versículo aqui que eu vou destacar, que ele usa uma palavra no grego muito bacana, mas só dando um spoiler, né? Fala assim, eu vou mandar ele para você de volta. E você vai recebê-lo como escravo. Mas você sabe que a partir de agora, ele deu um upgrade no relacionamento com você e com Deus. Paulo não está falando, não, ele vai agora deixar de ser teu funcionário, vai ter que viver do bom e do melhor. Não, ele vai voltar na função. Mas saiba que ele agora é o teu irmão. É como se ele falasse assim, trata ele um pouco diferente. Trata ele mais com carinho. Então, essa carta mostra que o Evangelho é poderoso para promover perdão e reconciliação. Apesar de em nenhum momento tratar como perdoar, em nenhum momento dizer quais são os 7 passos do perdão, porque nós somos carentes de passos, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Né? Você lança o livro Resultado da Fé, é uma coisa. 3 pontos para Resultado da Fé. Esse vai ser o mais vendido. A nossa mente cartesiana, né? Nós somos brasileiros tupiniquins, a nossa mente cartesiana gosta disso, ponto 1, ponto 2, ponto 3, faça assim, faça aquilo outro. Mas nós não sabemos, por isso que nós temos dificuldade em deixar o Espírito Santo fluir. Porque às vezes nós queremos comandar o Espírito Santo. Eu estou sentindo que o Espírito Santo tem que fazer isso. E nós não deixamos o Espírito Santo fluir. E às vezes o Espírito Santo quer levar a igreja para um momento de todo mundo cair no chão, todo mundo ficar em pé, todo mundo ser ungido assim. Não importa, se é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E como é que eu vou saber quando é o Espírito Santo? Porque vai ter confronto e mudança de caráter. Então, quando nós falamos dessa carta, nós temos que ver que Paulo está dizendo o seguinte, ó, se você é um cristão, me desculpa, você vai ter que aprender a perdoar aquele que te faz. Agora, abre um parênteses aqui, viu, meu amado? Para que vocês não saírem daqui perdoando até o capeta. Abre um parênteses aqui. Perdoar nem sempre é conviver. E aí, pastor, agora o senhor pegou. É verdade. O cristianismo ensina
que quem perdoa esquece. Meu amado, nós não temos como esquecer. Eu acho que Deus esquece porque ele fala que ele pega tudo, tira da lembrança e joga na profundeza do mar. Eu vejo que Deus esquece. Mas sabe qual que é a melhor forma didática para você entender como que porque nós somos limitados na nossa cognição, como é que nós agimos? É como uma cicatriz. Você tem uma cicatriz, você lembra como que você fez ela. Você lembra a dor que foi, você lembra o quanto que sangrou. Mas conforme você vai falando, ela não volta a sangrar. Por quê? Porque cicatrizou. Então, há situações de relacionamento com o irmão que vai cicatrizar. Mas se esse irmão não quer transformação, porque é os dois, então aí é outro lado. Não é a mensagem, mas é bom que você preste atenção nisso que eu estou falando. Tá? Então, em nenhum lugar, a influência social do evangelho é vista com tanta firmeza. Filemão é aquele evangelho social, fala agora, o Onésimo está voltando e ele é o nosso irmão em Cristo. Porque a igreja, meu amado, o José está em pé anotando para ver se... que é difícil pegar essa aqui. Não tem muito versículo para pegar, viu? Mas a igreja, ela comete um erro muito grande. Que é só, entrou o bacana da cidade, o empresário mais rico da cidade, e ele veio com o motorista dele. Os dois aceitaram a Jesus Cristo como Senhor Salvador. No outro dia, todo mundo vai estar falando, você viu fulano? Aquele empresário se converteu. E o motorista? Sabe aquele avião de famoso quando cai? Todo mundo fala do famoso que morreu, mas não fala do piloto, nem da família do piloto que ficou também viúva. Às vezes a igreja comete esse erro, meu amado. Olha, aquele cara é importante, aquele cara é isso. E não olha aquilo que Paulo está dizendo, Onésimo, Filemão, Onésimo agora volta, ele vai continuar na função dele. E é interessante se ele vai continuar na função dele. Mas saiba que a partir de agora ele tem um relacionamento com o nosso Deus. É como, Paulo não estava pedindo, trate ele melhor, dê as funções melhor. Em nenhum momento Paulo fala isso. Pelo contrário, porque Paulo fala assim, ele enquanto esteve comigo estava me servindo. Paulo fez isso, porque Paulo estava numa prisão domiciliar, tá, gente? Era a famosa, como é que chama? Tornozeleira eletrônica da época, era uma casa. Tá? É isso aí, vocês entenderam, né? Abre um parênteses, eu fui pregar numa igreja e tem que segurar. A palavra mais difícil para um gago é a palavra helicóptero. Helicóptero, tá? E eu fui falar uma, tentei duas, não teve. Falei assim, mas aquele aviãozinho que tem um negocinho em cima assim. Aí a igreja inteira entendeu. Tá, mas voltando aqui. Então, nós precisamos entender que o evangelho, ele trabalha uma mudança de dentro para fora. E isso tem que acontecer. Em nenhum lugar no obreiro do caráter de Paulo também aparece com tanto vigor. Por quê? Porque nessa carta, Paulo podia até dizer isso. Filemão, o Onésimo fugiu, eu acabei recolhendo ele para minha casa, tá? Porque Paulo estava preso em Roma como cidadão romano. Ele poderia fazer uso daquele escravo fugitivo, tá? Então ele falou assim, é um direito romano que eu tenho, ele está me sendo útil aqui, está lavando a louça para mim, porque lavar a louça é difícil, está limpando a casa, os homens e as mulheres que fazem sabem, né? Então ele está me ajudando no meu dia a dia. O próprio Paulo fala que um momento ele estava escrevendo, pedia para alguém escrever também, continuar escrevendo algumas cartas, tá? Essa aqui ele fala, Filemão, se você leu, eu estou escrevendo com o próprio punho, ou seja, eu estou escrevendo essa carta. Tá? Então ele fala assim, eu poderia ter ficado, ia ser vantajoso para ele. Mas ele pensa um negócio, e aqui que vem, amado, o cerne dessa carta. Integridade. Integridade. O mundo hoje carece de integridade. O mundo carece hoje de uma igreja que vive o que canta e que vive o que prega. Uma igreja que faz a diferença em todos os setores. Então Paulo falou assim, olha, eu não sou digno e eu não vou fazer isso porque isso é errado. A palavra integridade no grego, ela vem de uma raiz, no hebraico é mais forte ainda, mas no grego de uma coisa que é trabalhado e é feito de uma beleza. No hebraico, sabe de onde que vem? Do reflexo do espelho, que dá a ideia da palavra kadosh também. Kadosh e santidade trabalham junto. Então, a pessoa quer ser santo, porque nós estamos na religiosidade, ser santo, aleluia, eu sou santo. Nossa santidade é a integridade em todos os lugares, e com as nossas falhas, com as nossas limitações, mas procurando viver aquilo que Paulo está colocando. Então, Onésimo fugiu da escravidão, olha que coisa interessante, encontra a sua verdadeira liberdade em Cristo.
E Paulo vai trabalhar isso, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Paulo, assim, Filemão, você tem que entender que isso foi uma grande, né, armadilha santa de Deus. Quinta-feira eu estava, sexta-feira, eu estava com um casal jantando, não preciso nem falar onde, né? E nós estávamos conversando e, de repente, eu falei uma frase, e ele falou, mas isso aí é Frank Herbert. É gostoso conversar quando alguém tem os mesmos gostos de leitura, né? E aí eu falei assim, planos dentro de planos. Ele falou, mas isso é Frank Herbert. E Frank Herbert tem essa frase que eu gosto muitas vezes. Ele fala assim no livro, né? Para quem não sabe, Frank Herbert que escreveu Duna. Tá? Tem um filme, né? na Max. E nesse filme, nesse livro, ele fala assim, ó, os homens estão sempre criando planos dentro de planos. E eu estava falando assim que Deus também tem planos dentro de planos. Que às vezes Deus está te conduzindo para uma situação e você acha que vai chegar lá, mas Deus não vai não. O meu propósito é aqui. Então, o processo que tanto se fala hoje, né, por causa das leituras mais humanistas, os coach, né, o processo e o resultado, ou o processo e o propósito, Deus já falava isso lá atrás. Quando ele trabalhou com Ana estava lá chorando, falando, então tá bom, você vai ter um processo, mas eu tenho um propósito para essa criança. Aí eu já disse aqui que Ana, quando pede, ela não pede para ficar grávida, ela pede um filho homem. Ela só não escolheu o signo porque o judeu não acredita em signo. Tá? Mas senão até isso ela teria pedido. Então quando você começa a olhar essa liberdade, ou esse plano, ou essa situação que acontece, Paulo está falando assim, o Filemão, os visitantes, isso aqui é a chave, viu, gente? Paulo está dizendo assim, Filemão, será que você não entendeu o que aconteceu? Ele não fugiu de você. Deus permitiu para que aqui em Roma ele me procurasse. A probabilidade, Roma era uma cidade grande, mas vamos trabalhar com probabilidades. Paulo estava preso, Paulo conhecia Filemão. Onésimo é o fugitivo, provavelmente viu Paulo na casa ou trabalhando com Filemão. Ele fala, vou procurar aquele cara, vou pegar refúgio lá. Não sei, mas sei que ele chegou exatamente, eu penso, o Onésimo chegando lá, oi Paulo, você se lembra de mim? Aí Deus fala assim, recebe, porque eu tenho um plano e propósito para esse cara. Então Deus começa a trabalhar essa questão. E aí vem um versículo, graças dou ao meu Deus, nós vamos citar só alguns versículos, tá, amado? Ao meu fazendo menção de ti. A palavra no grego menção é mineias, seja vir à memória, trazer lembrança. E aqui vem uma pergunta. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, Filemão, e ele fala isso na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele fala, olha, todas as vezes que eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. É o que ele está fazendo aqui. Filemão, quando eu vou orar, e eu vou orar por você, eu tenho memórias. Eu tenho memórias. Eu tenho coisas boas que eu lembro de você. E aí vem uma pergunta. Quais são as memórias que nós deixamos? Tem dois fatos para mim que é fantástico, e aconteceu aqui na cidade. Eu não gosto de contar exemplos de Curitiba ou de outro lugar. Tá? Quando nós estávamos na Cesar Alvim, quando nós fomos mudar da Cesar Alvim, tá? E uma pessoa, eles chegaram e falaram, pastor, nós estamos fazendo um abaixo-assinado para a igreja não sair daqui. Lembrando que o primeiro culto da Monte Hebron, eles se puseram umas caixas de som lá e tocaram funk no horário do culto. A partir dali comecei a odiar funk, tá? Para atrapalhar o culto. E no último dia da Monte Hebron, eles vêm dizendo, nós não queremos que vocês saiam. Mas por quê? Olha o que eles falaram, desde que a igreja veio aqui, esse bairro mudou. Esse bairro era cheio de prostituição, drogadição, as coisas aqui mudaram. Olha que testemunho. Olha que testemunho. Eu estava conversando com o Alexandre essa semana, que nós estávamos ali na porta, a pessoa estava entrando no prédio, e aí ela veio conversar. A conversa foi mais ou menos assim, não adianta fugir da Monte Hebron, porque eu era vizinho da Monte Hebron na Cesar Alvim. Aí eu vendi minha casa e comprei o prédio aqui. E aí, olha, eu estou agora, lá era vizinho, agora eu estou do lado. Falei, agora é só descer. Né? Eu já contei isso aí faz algum tempo, e que essa semana ele tornou a aparecer, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, Silas, quando eles falam de você, o que vem à memória?
Quando eles falam da Monte Hebron nesse bairro, meu amado, eu sei que vem coisa boa. Glória a Deus por isso. Mas quando eles falam do pastor Silas, quando eles falam da sua vida, o que vem à memória? Paulo fala da gratidão que ele tem por Filemão. Paulo fala assim: Filemão, eu sei que você foi um cara que me abençoou. Amados, às vezes, nós não paramos para pensar que Deus coloca pessoas ricas próximas de nós. Do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira igreja de Deus. Deus coloca pessoas ricas. Tá? Porque a obra tem que ser mantida. Não tem dinheiro no céu. Anjo, manda um pix aí. Não existe dinheiro. O dinheiro está aqui. Então, Deus trabalha de uma forma natural. Não adianta inventar a roda, meu amado, ou criar uma coisa miraculosa. Deus trabalha de uma forma prática. Então, Paulo dependia de ofertas. Paulo dependia do amor das pessoas, da gratidão das pessoas. Principalmente quando ele deixa de fazer tendas, ele começa a trabalhar. Em alguma cidade ele chega e ia falar: eu vou trabalhar secularmente porque eu não quero ser peso. Assim. Mas Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. E era uma casa de 2 andares, segundo Eusébio e segundo Flávio José. Era uma casa boa. Então, quem que pagava o aluguel daquela casa? Tá? Depois a história vai mostrar, né? Os livros seculares mostram que realmente 2 pessoas em si pagavam o aluguel daquela casa. E amém por isso. Então, Paulo fala o seguinte: olha, quando eu lembro de você, que me vem à memória a tua gratidão. Você abriu a tua casa para mim, você me abençoou. Como é gostoso, meu amado, você ser alguém que recebe, mas é muito melhor, vou dizer uma coisa, ser mantenedor do que ser o receptáculo. É ou não é? Mas então, quando Deus começar a trazer riqueza nas tuas mãos, tá? Não saia cheirando cola, querer esquiar, sem saber esquiar. Antes pergunte o que Deus quer que você faça na casa dele. E depois você vai esquiar, depois você vai viajar, não tem problema nenhum. E se levar o pastor Silas e a esposa, é melhor ainda, né, Ângela? É de Deus. Então, nós precisamos entender o que Deus está falando. A igreja falou para a sociedade o que é ser crente. Essa semana eu estava conversando isso com a Ângela. No nosso momento de café e conversa. E eu falei: Ângela, o problema da igreja é que ela ensinou para a sociedade o que é pecado. Ó, isso aqui é pecado. Né? Se o crente estiver tomando uma taça de vinho, é pecado. Por que é pecado? Ah, não, porque crente não bebe. Ué, mas a Bíblia fala? Não. Aí se o crente estiver escutando determinada música, é pecado. Por que é pecado? Ah, porque o rock é do diabo? Do diabo? Então, às vezes, a igreja começa a criar coisas, isso aqui é pecado, aquilo outro é pecado. Eu entendo que tem que ter bom senso. Eu entendo que tem que ter equilíbrio. Eu entendo também que tem coisas que não me edificam. Essa semana, às 6 horas da manhã, uma pessoa me viu correndo, né? Me parou. O senhor está escutando louvor, né? Eu falei: não, estou escutando o maior rock. E quer ver a letra dele? É muito melhor que muitas músicas cristãs que estão sendo cantadas por aí. Às vezes nós precisamos desse discernimento, dizer o que é ser crente, meu amado. A igreja nunca veio para mostrar o que é ser crente, a igreja veio para mostrar o que é santidade. A igreja veio para mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nós temos esse cara chato do não pode, não pode, não pode, é cruel. Uma vez uma pessoa em Curitiba falou: pastor, o senhor vai ficar feliz comigo agora, porque eu parei de fumar. Eu falei: eu vou ficar feliz? Eu fiz, porque eu sei que o senhor ia ficar feliz, então volta a fumar. Eu falei: que é isso, pastor? Eu falei: volte a fumar, você tem que parar, porque o Espírito Santo tocou a tua vida. Você não tem que parar de fumar por minha causa, nem para agradar a igreja. Você tem que mudar de vida, mudar o teu caráter, alinhar o caráter de Deus, porque você entendeu o que é ser cristão. Então, eu e você, como igreja, precisamos falar para a sociedade, não o que o crente faz, o crente não faz, mas o que a palavra de Deus transforma. Olha, ontem eu era um mentiroso, hoje eu não sou mais. Ou talvez hoje eu minto menos. Olha, ontem eu era um pecador nessa área, hoje eu peco menos. Sabe por quê? Dia após dia o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida. Dia após dia ele vai criando a imagem de Cristo. A palavra que Paulo usa ali é uma palavra no grego, né? Dia após dia o Espírito Santo vai plantando a imagem de Cristo. E essa palavra imagem de Cristo tem a ver com a imagem do hebraico lá. Significa o caráter, a essência de Deus na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos entender isso, mas nós não vivemos a santidade. Então, a igreja ensinou usos e costumes. E, amado, tem tanto usos e costumes que eu não sei de onde que os caras tiraram aquilo.
Houve uma época nessa história da igreja que tinha crente que tinha televisão, sabe onde? Dentro do guarda-roupa no quarto. Sério, porque televisão era a cacheta do diabo. Não, a televisão pode ser a caixa do diabo se você fizer mau uso dela. Tá? Tudo pode ser, até uma taça de vinho pode ser do diabo se você não tiver equilíbrio, se você não pode. É que nem o cara que tem problema de insulina, vai encher. Eu vou pecar contra mim mesmo. Vai encher a pança de pudim. É incoerência. Oh, Deus, esse exemplo não foi legal aí. Tá, mas vocês entenderam. O cara não pode algo fazer. Então, nós temos que ter bom senso. Nós precisamos ter bom senso, nós precisamos viver a santidade e buscar a santidade. Assim permitiu que placebos espirituais preenchessem o espaço de um cristianismo descentralizado que a cruz produziu. Presta atenção, meu amado. E aí vocês têm que acompanhar até o final. Por favor, fazer que nem Augusto. Me acompanhe até o final. Senão você vai se perder no meu... Eu não tenho dificuldade nenhuma com batalha espiritual, quebra de maldições, esvaziamento total, com coach, com psicologia, com mercenário. Não é mercenário, gente. Legendários. Cadê o rapaz daqui? Tá, ele é alto. Tá. Legendários. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas, infelizmente, tudo isso que eu citei aqui está preenchendo um vazio que a igreja não está sabendo colocar. Eu ainda não terminei minha linha de raciocínio. Que a igreja não está sabendo colocar, porque a verdadeira palavra de Deus tem que trazer mudança. Por isso que Paulo aos Colossenses fala, para com essa coisa de genealogia. Sabe o que é isso aí? Quebra de maldições. Para com essa coisa de posso ou não posso, como ou não como. Paulo vai falar isso, quebrando todas as argumentações de batalha espiritual. Mas, pastor, então o senhor é contra? Não, sabe por quê? Agora vem, e não é contradição, porque isto passa a ser um instrumento muito bom. Porque tem pessoas que precisam subir a montanha para tomar em posicionamento aqueles homens gritando, como eu não sei como é que é, legionários, né? Ou talvez fazer uma quebra de maldição, dizer, Senhor, agora eu rejeito. Talvez esses atos proféticos, atitudes proféticas, para aquelas pessoas são necessárias, é aquela coisa pedagógica, ludo, né? A ludoterapia trabalha muito com isso. Às vezes você dá um objeto para a pessoa, quem aqui, talvez você não participou, mas eu já peguei, quando fazia acampamento, pessoas escrever o pecado, depois queimar no fogo santo, que era uma fogueira. Só que pessoas ali tiveram mudança, pastor, eu queimei tudo. Então, entenda bem, essas coisas são necessárias, mas ela não é a cereja do bolo. Eu fiz quebra de maldição com a Neuzinha, ou com a Tereza, né? Você está indo para Portugal, né? Vai ter o congresso dela? Você vai mesmo? Para quem não sabe, ele é o ministro de louvor da Tereza. Você vai brigar comigo depois, hein? Mas então, nós temos essas questões todas que são importantes, mas não é a última resposta. Eu fiz quebra de maldição, agora eu sou o homem perfeito. Não é. Porque o diabo vai estar lá na esquina, que nem no livro do C.S. Lewis, cartas do diabo ao seu aprendiz, dizendo, e daí? Ele tomou um posicionamento, ele queimou, ele fez quebra de maldições, ele fez, como é que nós podemos? Não, pode deixar, eu sei aonde que eu posso pegá-lo. É mais ou menos isso. Nós precisamos voltar a centralizar a cruz. E o que é centralizar a cruz? É aquela coisa, não, centralizar a cruz é dizer, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eu estou focado em Cristo, eu tenho falhas, mas eu não vou ficar olhando para as minhas falhas, e eu nem vou ficar desesperado pelas notícias, se o Trump vai fazer isso, se a China vai fazer aquilo, e aquilo outro, vai ter apagão em Uberlândia, eu vou olhar e saber que mesmo que as pragas venham no mundo, assim como no Egito, o povo de Deus foi protegido, eu serei protegido. Mas baseado no quê? Na cruz. Porque 3 dias Jesus teve. E nós só sabemos que ele foi lá pegar a chave da vida e da morte, né? Mas o que ele fez mais?
Eu creio, meu amado, que primeiro ele procurou o nome do Silas e da Monte Hebron. Me dá o pessoal da Monte Hebron aí. Mas esses aqui são meus. Amém? Ah, mas ele fez muito mais. Ele desatou, desalinhou. É aquilo que Isaías fala. Ele quebrou as cadeias. Ele quebrou as cadeias. E ele chegou para cada demônio que tinha legalidade. Você não tem mais a legalidade. Eu venci a morte. O Max Lucado tem um livro fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Que ele começa o livro, é depressivo, é sexta-feira, ele morreu, é tristeza, e é isso. Ele começa a retratar a vida de cada discípulo, como é que eles estavam com medo. E o livro vai, de repente ele começa assim, mas o domingo chegou. Porque, meu amado, no mundo espiritual, o diabo achou que tinha vencido. É isso que você precisa entender. Porque se o diabo achasse que tinha uma possibilidade da ressurreição, ele tinha colocado demônio na porta daquele túmulo. E se os discípulos acreditassem fielmente na palavra de Jesus, eles estariam fazendo um piquenique na frente daquele túmulo. Já está na hora, já está esperando amanhecer o dia para dizer tu não fica em pé. E se fosse os discípulos da Monte Hebron, já está com a câmera para botar no Instagram. Eu estive lá quando ele saiu do túmulo. Mais ou menos isso. Mas esses discípulos, nós não podemos esquecer de uma coisa. Teve alguns que não olharam para a cruz. E sabe o que eles fizeram? Eles foram para Emaús. Graças a Deus que Jesus foi atrás dele. Ouvindo o teu amor, olha só o que Paulo fala, e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Eu poderia pegar a palavra amor, mas eu quis pegar a palavra fé, que quando eu fui ver o texto original, porque eu sempre vejo a palavra fé com pistos, né? Mas aqui a palavra pistis, que significa prática da verdade, fidelidade. Olha que coisa tremenda. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu ouvi do teu amor, e essa palavra ouvir aqui, é a palavra oudos, quer dizer, eu não apenas escutei, mas eu vi a prática da tua verdade, eu vi a tua fidelidade. É quando alguém olha para mim, olha para a igreja da Monte Hebron, que eu estou pregando para nós, tá? E fala assim, cara, aquela igreja é igreja, não por causa da ação social, mas que eu conheço o fulano de lá, ele é sério. Ó, aquele fulano lá, ele é honesto. Como é triste para mim quando houve uma época, quando nós estávamos tentando alugar, nós estávamos na Cesarovi, nós não tínhamos ainda ganhado esse imóvel, e eu fui alugar, ver alguns imóveis, o proprietário, ou na própria locadora lá, tal, é igreja? Não, igreja não. Eu falei, mas por que não? E eu já quis pegar a Constituição e dar uma de advogado, jogar lá na mesa. Na igreja não, eu tenho recomendação para não alugar para igreja nenhuma, porque todas que foram, e todos os imóveis que eu tenho alugado com igreja aqui, pastor deu calote. Meu amado, eu sou do tempo que se falava que era pastor, o cara até pedia oração. Hoje, você fala que é pastor, o cara põe a mão no bolso e sai. Eu sou do tempo que igreja era um lugar de cura. Hoje, em alguns lugares, é tudo menos cura. Eu entendo que o emocionalismo precisa, sim. A fenomenologia religiosa é importante, sim. Mas não é a cereja do bolo. Eu vou falar isso aqui. Falei dos legendários, falei da quebra de emoção. Não é legendária? É. Não é a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo, se nós formos usar esse termo, é a cruz. E é isso que nós precisamos tomar. Já está servindo a ceia lá? Para as crianças? Você chamou a atenção da igreja inteira, né? Aqueles apressadinhos que querem ir no céu antes. É porque ela é fotógrafa, então ela quer chegar lá e ir fotografando os anjos, né? Mas nós precisamos entender isso. Então, qual que é a prática da nossa verdade? O que Paulo fala? E aí ele fala para com todos. Olha, a palavra prós, uma palavrinha pequena em benefício. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a sua fidelidade, a sua verdade tem sido boa para com todos. Esse é o meu sonho. Uma vez eu levei uma ideia para o Compasso, não foi aceita, mas eu já falei que se cada igreja de Uberlândia desse 1% dos dízimos que entram, nós conseguiríamos solucionar aluguel de muitas igrejas pequenas nessa cidade. Para quem não sabe, a Monte Hebron faz isso. E a Monte Hebron, através daquele consultório, que tudo que entra ali eu canalizo, nós pagamos aluguel
de igrejas. Não é porque eu ganho muito, não, é que são aluguéis pequenos. Mas eu quero muito mais, eu gostaria muito mais. Eu já disse várias vezes aqui, quando algum pastor da cidade tem necessidade, tem uma irmã que ela sempre fala, liga para o pastor Silas. Não, vou pedir ajuda no conselho. Não, liga para o pastor Silas. Porque nós temos essa visão. Nós queremos viver uma verdade, viver uma fidelidade, mas viver em prol do nosso próximo também, para que eles entendam o que é Jesus. Então, Paulo chama Filemão de influenciador. Olha que bacana. A palavra no grego vai estar colaborador, tá? Mas essa palavra também pode ser alguém que colabora para algo. Então, eu estou colocando ela como influenciador. Paulo fala assim, que eu e você precisamos ser influenciadores. Amado, eu fui trabalhar numa empresa KSR, de papéis em Curitiba, e lá tinha um cara que era do grupo de ufologistas de Curitiba. E uma vez eu contei esse testemunho aqui, e ele vivia me chamando para mandar sinais, caçar as naves espaciais, porque eles recebiam sinais. E um dia eu falei, cara, Deus, eu quero ser um influenciador aqui, não quero ficar escutando essas coisas. Um dia ele falou, cara, você precisa entender, o nosso sonho é ser abduzido, né? Quando aquela máquina pega. Ah, o Espírito Santo falou assim, fala que você é abduzido toda madrugada às 3 da manhã. Eu falei, cara, abduzido? Eu sou madrugada às 3 da manhã. E você vai eu vou para uma dimensão espiritual. Eu vou lá para onde estão os anjos, estão as estrelas, eu não usei o termo anjo, onde estão as estrelas, as constelações. Tá? Esse cara hoje é pastor na Alemanha. Por quê? Eu fiquei falando Jesus Cristo, caçar disco voador é do diabo? Isso é do capeta? Não. A pessoa que ficou muito tempo na casa de recuperação, estava numa esquina de uma cidade, era um rapaz numa esquina de uma cidade, não precisa nem falar o que ele está fazendo de madrugada, e Deus falou, esse é meu filho. E eu falei, Deus, se eu parar o carro aqui, a última coisa que eles vão pensar é que eu estou evangelizando. Eu acho que eu já contei isso aqui, eu peguei a Bíblia, botei um cartão meu aqui, naquele tempo usava cartão, né? Não cartão de crédito, cartão de visita, tá, mano? Aí eu voltei, virei o carro, baixei o vidro, Jesus te ama, e joguei a Bíblia na cara dele. Acho que levou uns 10 dias no máximo, ele me procurou, chorando, porque ele recebeu a bibliada na cabeça. E lá na igreja do pastor Luciano Subirá apareceu o cara que estava fazendo baseado da Bíblia, né, mas não conseguiu fumar Efésios 4. A história é longa, vocês conhecem. Meu amado, ser influenciador não é ser o cara chato, não é ser o cara assim, sai do capeta. Ser influenciador é olhar e, às vezes, inconscientemente, no teu silêncio, dizer, Senhor, eu abençoo. Senhor, abra os olhos. Porque tem pessoas que estão cegas na religiosidade. Então, nós precisamos ser essa pessoa que faz a diferença. Somos, enquanto cristãos, chamados para influenciar, mostrar o poema, isso que Paulo usa em Colossenses. Vós sois o poema de Cristo, né? A Sociedade Bíblica traduziu como cartas vivas. Eu prefiro o original, poimê. Fala, você e eu somos o poema. As pessoas têm que ler a nossa vida e ver a nossa essência. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 14, tá? Que nós somos o bom, 2,14, né? O bom perfume de Cristo. Não, o bom perfume, as pessoas têm que sentir essa essência. Fazer frente. Então, Paulo tinha essa consciência viva e essa perspectiva de que eu e você somos influenciadores. Nós precisamos caminhar nessa verdade. O apóstolo era intencional na forma como vivia, ele obedecia, ele ensinava com palavras e postura. Está na hora de eu e você, como igreja, aprendermos a tomar um posicionamento e a ensinarmos, não com fala ou com cobrança, mas com posicionamento. Para que as pessoas olhem para nós, elas vão dizer que áurea, eu estou vendo um brilho, elas vão dizer da linguagem delas, e você vai dizer, isso é Jesus da minha vida, isso é o amor de Deus da minha vida. Às vezes uma moça do caixa, e você fala, Deus te abençoe. Às vezes qualquer outra situação, Deus te abençoe. A palavra de Deus não volta vazia, meu amado. O louvor a Deus sempre foi de obediência, e não a música. No paraíso não havia música. Que instrumento Adão tocava? O que Adão cantava? No entanto, a palavra no hebraico é que Adão adorava ao Senhor e Deus vinha com ele ter relacionamento. Mas o que eles cantavam, pastor? Cantava harpa ou cantava música de quem? Santidade e relacionamento é obediência. Deus se alegrava com Adão enquanto ele estava obedecendo. E aí, quando ele desobedece, começa a vir a culpa, e aí vocês sabem a história, e nós estamos aqui. Mas
no Jardim do Éden, só tinha obediência. E eu já falei aqui que Deus primeiro fez o jardim, ou seja, fez primeiro a provisão para depois fazer o homem. Nós precisamos olhar para isso. Responsabilidade é resultado de santidade. Se você quer ser uma pessoa, eu tenho santidade, você é responsável para com as coisas de Deus, você é responsável para com o teu salário, você é responsável para com a tua fortuna. Eu já disse que todo mundo quer ser milionário, quem que não quer ser? Mas o que você vai fazer com o valor que Deus coloca nas tuas mãos? Nós temos assentamentos nessa cidade que precisam de igrejas, famílias que precisam de cestas básicas. Nós não precisamos ir para a África, nem Paquistão, nem Oriente Médio, Afeganistão. Nós temos situações nessa cidade. Se você acha que não, vai aqui no albergue e pergunta quais são as necessidades. Esses dias nós ganhamos, um tempo atrás, nós ganhamos fralda geriátrica. E eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Quando o postinho de saúde entrou aqui, parecia que eu estava com um pudim nas mãos. Todo mundo, meu Deus, olha uma geriatra, fralda geriátrica. Eu falei, que isso? Pastor, isso é a coisa mais necessitária que nós temos. Às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença, meu amado. Mas o teu parecer quis fazer. E eu encerro com esse versículo. Paulo fala assim, Paulo está dizendo, eu podia ter ficado com ele, mas eu quis primeiro saber o que você pensa. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra gonorizo, significa conhecimento, aprovação. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, Filemão, eu levo ao teu conhecimento que eu poderia ficar, mas eu não tive a tua aprovação. Meu amado, sabe o que é isso? Senso de responsabilidade, integridade. Porque é aquela coisa assim que o cara entra, né, o irmãozinho comprou um carro bacana e o crente que não conseguiu e é religioso, acha que o outro tem obrigação de levar ele para casa. Mais ou menos isso. Porque tem gente que é assim dentro de igreja. Você começa a dar uma cesta para uma situação, vira assistencialismo. Tem pessoas assim. Mas nós precisamos saber trabalhar. E nós precisamos saber conversar. É isso que Paulo está falando. Olha, eu podia ficar. Paulo sabia que ele ia morrer. Tá? Até nos últimos dias me seria útil. Mas aproveitando que Epáfras está indo para aí, porque ele aproveita, o Onésio aproveita a carona, né? Então eu estou mandando ele de volta, porque é o mais certo a ser feito. Cristo morreu para nos salvar do inferno, meu amado, mas não para nos poupar da cruz. Não existe santidade sem responsabilidade. Não existe vida cristã sem você olhar para o próximo, para o teu irmão. Não existe vida cristã você sendo alienado. A coisa é tão séria, meu amado, que uma das coisas que tem me pego e me traz conflito é se Deus levar a legalidade do que ele fala a sério. Entenda bem. Olha Acã. Pensa bem, uma nação inteira perdeu uma batalha por causa de um sujeito. Não dá raiva. Uma nação inteira perdeu uma batalha por causa de um sujeito. E às vezes eu, pastor, tenho que me perguntar, e aí? Como é que é a sua semana? Como é que é o seu dia a dia? E de repente o céu está se abrindo, como nós cantamos, aí, e se derramar, nós vamos ter que pular aquele lá, pular aquele lá. Então tá, vamos derramar sobre esse, derramar sobre esse. Você já pensou? Um monte de anjos subindo, né, para o céu vazio, porque ele derramou as bênçãos, e uns outros lá voltando. Ué, mas você não distribuiu essa semana aí, o cara não se posicionou, o cara não viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Paulo apresenta duas razões para Filemão para perdoar. Primeiro, a mão de Deus produz acontecimento na nossa vida. Ele fala isso. Filemão, esse cara escapou de você, fugiu de você para ter a liberdade, mas a verdadeira liberdade que ele encontrou foi em Cristo Jesus. Deus trabalhou nas entrelinhas. Tem uma frase que eu gosto muito, que Deus ministrou no meu coração numa madrugada, e eu já compartilhei aqui. Deus trabalha no turno da noite. Para mim, em prol da minha vida, em prol da sua vida. A segunda coisa, a mão de Deus age para o nosso bem. Porque Paulo fala assim, olha, enquanto ele esteve aqui, ele me foi útil. Ele me ajudou muito. Ele lavou a louça para mim, você não sabe o que é lavar a louça, meu irmão. Daí ele limpou a casa, você não sabe o que é limpar a casa. Estou parafraseando, né? Ele fez coisas assim, bacanas, me foi útil.
Mas eu comecei a entender, e parece que Paulo levou um tempo, tá, gente? Eu comecei a entender que eu não posso ficar com ele. Isso aí não é certo. Quando se faz as coisas do jeito de Deus, os resultados sempre transcendem as expectativas. Quando você caminha do jeito de Deus, Deus sempre faz a diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Pai querido, que a Tua palavra seja rema nos nossos corações, fala aos nossos corações, Senhor, e traga a palavra Tua de uma forma que venha fazer a diferença em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém?